Então, hoje eu e a Ana, a gente vai explicar sobre a fotossíntese, né? Que é um dos processos que é realizado. Tá todo mundo me escutando bem? Sim, Sim, Ju. Então, é um processo que é realizado dentro da célula, no caso em algumas células vegetal, algas e algumas bactérias. E, como a gente disse, né? As células elas têm a função de dar morfologia e também a fisiologia. Então, os processos acontecem dentro da célula. Então, a fotossíntese, a gente pode definir ela como processo fotoquímico, que consiste na produção de energia através da luz solar e fixação de carbono proveniente da atmosfera. O que isso quer dizer? A gente consegue transformar uma energia luminosa, né, no caso o Sol, pegar essa energia do Sol, essa energia luminosa, e transformar em energia química. Ou seja, essa energia química ela vai ser a transformação de fonte de alimento, né, para esse organismo. Então a gente pega fotossíntese nada mais é do que pegar essa energia luminosa que esse indivíduo está recebendo e transformar em energia química. E o termo fotossíntese, ele significa síntese pela luz. Então, é a produção de alimento através da luz. Então, como eu disse no começo, a fotossíntese, ela vai ser um processo que vai ocorrer no interior da célula vegetal. Esse processo, ele acontece a partir do dióxido de carbono e da água. Eles têm o objetivo de produzir glicose, né, que é a fonte de energia para esse organismo. Eles também vai acontecer nas plantas, nas algas, cianobactérias, em algumas bactérias, e elas vão realizar a fotossíntese. E aí a gente denomina esses seres como seres clorofilados. Por quê? Porque eles vão conter dentro da sua célula o pigmento que chama clorofila. A Ana vai explicar melhor. E esse pigmento clorofila, ele vai ser o responsável para transformar essa energia luminosa em energia química. Então, por isso que a gente denomina esses seres como seres clorofilados. Então, como eu disse, a fotossíntese ela vai ocorrer no cloroplasto, que é essa organela. A Ana falou dela. O cloroplasto, ele está presente na célula vegetal, algumas cianobactérias, algas. E aí ela é uma célula independente, porque ela também contém DNA na sua estrutura, igual a mitocôndria na nossa célula, né? Na célula animal. E aí ela é uma organela independente por conter esse DNA. Aí esse aqui é uma estrutura dela. Aí ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. E tem esse espaço aqui que a gente chama de espaço intermembranar. Aí, aqui dentro, a gente tem essas bolsinhas dentro do cloroplasto. E aí a gente vai ter cada bolsinha dessa chama um tilacoide. Uma pilha dessa a gente chama de grano. Então, uma unidade tilacoide. Um conjunto a gente chama de grano. Aí esse espaço aqui dentro a gente vai chamar de estroma. E o que liga eles a gente chama de lamela. E no interior do tilacoide a gente chama de lúmen. Então, é dentro do cloroplasto vai ocorrer a fotossíntese. É uma organela que vai estar presente nas células vegetais. É onde a gente vai encontrar o pigmento clorofila. E, além disso,
ele é responsável pela cor verde dos vegetais. Outra coisa importante é que esses pigmentos ele também pode ser definido como qualquer tipo de substância capaz de absorver luz, né? Então, necessariamente não precisa ser verde, mas esses pigmentos eles têm que ter a capacidade de absorver luz e fazer com que ocorra essa transformação em energia química. Outra coisa interessante é que essa clorofila ela vai ser um pigmento mais importante dos vegetais por conta dessa absorção de energia. E a gente tem outros pigmentos também que participam desse processo, como os carotenoides e as ficobilinas. Tudo certo até aqui sobre o cloroplasto? Gente, alguém tá com dúvida? Se não tiver, vai passar pra frente. Enfim. Mas pode passar. Então, de maneira geral, a gente consegue resumir o processo da fotossíntese por essa reação que está aqui na imagem. Então, a gente precisa da presença de água e do dióxido de carbono, né, para a realização da fotossíntese. Aí, as moléculas da clorofila, elas vão absorver a luz solar, e aí ela vai fazer que ocorra a quebra da água. E aí, a gente vai liberar hidrogênio. Aí, esse hidrogênio, ele vai se unir com o carbono, e aí a gente vai formar a molécula de glicose. Então, esse processo resulta nessa equação geral. Quando a gente olha por essa equação, vê a presença de luz, a gente entende que é uma equação que está falando da fotossíntese. E é mais só essa parte mesmo, né? Que a gente precisa, para a gente entender o processo da fotossíntese, a gente tem que entender que a gente precisa da água e o dióxido de carbono. Aí a gente vai ter a presença da luz, né? Vai estar recebendo. Aí essa água, ela vai quebrar, essa molécula de água vai quebrar. Aí a gente vai liberar oxigênio, né? Esse oxigênio vai para a atmosfera. E aí o hidrogênio, que é essa molécula aqui, vai se ligar com o carbono. E aí a gente vai ter a produção de glicose, da molécula de glicose, e aí assim a gente vai obter energia. Então, é basicamente esse processo. A Ana agora vai falar um pouco mais detalhado sobre ele, como ocorre o processo. Peraí, deixa eu ver se alguém pediu para entrar. Bom dia, né? Que eu não falei bom dia. Eu vou falar agora para vocês como que ocorre a fotossíntese. Como que esse processo vai ocorrer? O processo da fotossíntese, ele vai ser, basicamente, ele vai acontecer quando a água e os sais minerais vão ser retirados do solo por meio da raiz. Aqui na direita tá a representação de como que vai ser esse ciclo. Então, a água e os sais minerais vão ser absorvidos pela raiz da planta, né, em questão. E essa água e esses sais minerais vai percorrer pela planta através do caule. Então, toda essa água e esses sais minerais, através do caule, ela vai percorrer pelo restante da planta.
em forma de seiva. E essa seiva a gente vai chamar de seiva bruta. E a folha, ela vai ser quem vai absorver a luz do sol por meio da clorofila. E essa clorofila, igual a Juliana falou, ela vai ser a substância que vai dar a cor verde das folhas em todas as plantas. Então, a clorofila, ela vai ser um pigmento que a gente vai encontrar em todas as plantas, algas e algumas bactérias, que são verdes. E ela absorve a luz violeta, azul e vermelho. E por ela absorver essas luzes, ela vai refletir de volta a luz verde. Por isso que as plantinhas são verdes, por isso que o pigmento que tem nelas, a clorofila, faz elas serem verdes. E a clorofila, junto com a energia solar, vão ter o papel de transformar os outros ingredientes que estão ali nesse processo, transformar em glicose. E esse processo da formação de glicose, ele vai ocorrer através de uma reação química, que vai ser pela transformação da energia solar em energia química, que a Ju falou lá no início para vocês. E essa substância vai ser obtida, essa substância obtida, ela vai ser conduzida pelos canais da planta, os canais que a planta tem, e vai ser distribuído por toda ela. Então, essa substância que está ali sendo distribuída, ela vai usar parte dessa substância, parte desse material que ela produziu para se manter viva e para continuar crescendo. E o restante dela, né? Porque parte vai ficar ali passando por ela e parte vai ficar armazenada. E essa que ficar armazenada vai ficar lá na raiz, no caule e na semente, em forma de amido. Porque ela vai ficar como armazenamento de energia. E esse processo da fotossíntese, ele vai ocorrer principalmente nas folhas, especificamente lá nos cloroplastos, dentro dos cloroplastos, e a gente divide esse processo da fotossíntese em duas etapas. Pode passar, Ju. E a gente conhece essas duas etapas como fase clara e fase escura. A fase clara, a gente conhece ela como fotoquímica, onde a luz vai ser importante. E a fase escura, a gente chama de fase química. E ela vai depender da primeira fase. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo. Então tá. Passar. Aí, como eu disse, na fase clara. Na fase clara, a gente conhece ela também como fase fotoquímica. E ela vai acontecer lá nas membranas do tilacoides, que a Ju explicou, que é os tilacoides. E vai acontecer através de reações luminosas na que vão fazer com que no estroma, lá no estroma do cloroplasto, ocorra a fixação do carbono. Ju? Ah, tá, voltou. E para que ocorra todo esse processo de fixação do carbono no estroma, etc., é imprescindível, ou seja, é de suma importância ter a presença da luz, ou natural ou mecânica. E no final dessa fase, da fase clara, né, desse processo fotoquímico, vai ser produzido o oxigênio, o ATP, que vai ser a energia, e substâncias de NADPH2, que é um nome gigantesco e nem eu dou conta de falar tudo, porque minha dicção não deixa. E
O ATP e esse NADPH2, eles vão ser as substâncias que vão ser usadas lá na fase escura. Então, a fase 2, que é a fase escura, fase 2 não, a fase escura, ela vai depender da fase clara, por causa dessas substâncias que a fase clara vai produzir. Pode passar. Lá na fase escura, a gente conhece também como fase química. E, como eu disse, vai depender da fase clara para que aconteça. Por quê? Porque a síntese da molécula de glicose vai ser através do ATP e dos hidrogênios do NADPH2, que foram as duas substâncias geradas lá na fase clara. E esse processo de síntese das moléculas de glicose, a gente chama de ciclo de pentose ou ciclo de Calvin-Benson. E essa fase escura, ela pode ocorrer a qualquer momento do dia, independente da presença de luz. Não é porque chama de fase escura que vai acontecer só à noite ou sem luz. E durante o ciclo, vão ser formadas cadeias carbônicas, a partir das moléculas de dióxido de carbono, para poder produzir aquela glicose que eu falei. E a ATP, como eu disse, ela vai entrar como uma fonte de energia. E aqueles hidrogênios do NADPH2, eles vão servir para reduzir o CO2 na planta. E muitas pessoas, elas entendem que a fase clara só acontece durante o dia. E é uma observação, gente. Mas a gente tem que lembrar que essa informação não é bem verdade. Por quê? Hoje já existem estudos em que estão tentando reproduzir, né, uma luz artificial para que as plantas não fiquem dependentes só da luz solar. Então, a hora que chegar no momento em que não posso utilizar ali a luz solar, por exemplo, ter uma luz artificial para manter ali. Então, pode ser também a luz branca, por exemplo, à noite. E na fase escura, como eu disse, muitos acreditam que acontece só à noite, por falar fase escura, mas não é assim. Na verdade, a gente fala de fase escura porque não vai ter a necessidade, assim, da luz para poder acontecer esse processo. Vai ter a necessidade das substâncias geradas na fase clara para acontecer a fase escura. Então, por isso que a fase escura, ela pode acontecer em qualquer momento do dia, porque ela não vai ter a necessidade de luz. É isso. Ok, gente? Vocês entenderam? Não entenderam? Alguma dúvida? Ok, ok. Comentários, observações? Acho que é isso. Ju? Então a gente dá um intervalo agora, Juliana? Vamos esperar mais 6 minutos terminar. Vamos revisar de novo o que a gente já falou. Uhum. Vamos nessa parte. Então, como a Ana falou, a gente classifica a fotossíntese em duas etapas, né? Que é a fase clara e a fase escura, que ficou citado. Na fase clara, a gente conhece como a fase fotoquímica, né? Que necessita da luz. E na fase escura, a gente vai ter a fase química, né? E ela não precisa da luz necessariamente para ocorrer. Então, nessa fase clara, é onde a gente vai receber a luz, e aqui na fase clara é onde a gente vai transformar essa luz em energia química. Essa aqui é a equação geral, né, da fotossíntese. Então, a gente entende
que essa transformação de energia ocorre no cloroplasto, né? Nessa organela que está presente nas células vegetais. A gente tem esses tilacoides, que é onde vai ocorrer, vai ter o pigmento da clorofila. Então fica bem, foi bem resumido esse conteúdo. E duas coisas importantes, além da luz, é a presença do dióxido de carbono e a presença da água também, né? Alguém fala aí o que vocês entenderam sobre o processo de fotossíntese? Qual a importância da fotossíntese, gente? Aula do mudinho agora, gente. Serve de alimento para planta? Eu não entendi, fala de novo. Serve de alimento para planta. Tipo isso. Transformar gás carbônico em oxigênio. Também. Uma coisa interessante que a gente não falou. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente sempre falava assim que o pulmão do mundo era a Amazônia, né? Porque é uma floresta imensa. E aí a gente sabe que as plantas consomem gás carbono e liberam oxigênio, né? Então, a gente, quando eu estudava na minha época mais nova, a gente tinha essa ideia de que o pulmão do mundo era a Amazônia. E aí, quando eu fui terminar o ensino médio, eu já vi que não era assim. Não sei se vocês sabem, mas o pulmão do mundo não é a Amazônia. Alguém chuta o que pode ser? Ou já ouviu Algas. falar? São as águas. Algas. Algas. Que águas, ô? Sim, são as algas. Porque elas consomem muito mais gás carbono e liberam muito mais oxigênio do que a floresta amazônica. Então, quando alguém perguntar sobre pulmão do mundo, vocês vão saber que é as algas, né? As algas marinhas. Então, a gente tem essa importância da fotossíntese, né? Que é a fixação do gás carbônico. Então, né, tipo, retirar esse gás carbônico que está presente na atmosfera e liberar oxigênio. Então, é um processo básico de transformação de energia, né? Que é pegar essa energia luminosa e transformar em energia química. E ela vai o quê? Ela vai sustentar a base da cadeia alimentar, porque a gente sabe que a base da cadeia alimentar são os seres autotróficos, que são aqueles que fazem seu próprio alimento, né? No caso das plantas. E aí a gente vai ter os seres que vão se alimentar dessa planta, alguns seres que vão se alimentar desse animal herbívoro e assim por diante. Então, a fotossíntese, ela é a base também da cadeia alimentar, né? Que ela vai ser a substância orgânica que vai proporcionar para as plantas produzir alimentos para os seres heterotróficos. Então, a gente pode definir em três princípios principais, né? Três fatores principais, que é promover a captura do dióxido de carbono do ar, né, da atmosfera, realizar a renovação do oxigênio e conduzir o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, né, que é essa parte da cadeia alimentar. Então, a gente pode dar a fotossíntese essas três funções principais.
que é captura do oxigênio, renovação do oxigênio e conduzir fluxo de matéria e de energia. E é isso, gente.